Bom, pessoal, vamos então concluir o nosso estudo de planeta Terra. No primeiro vídeo vimos aí a localização da Terra, vimos o formato da Terra e demandamos bastante tempo e energia para falar dos movimentos da Terra e de suas consequências. Agora, nesse segundo vídeo, nós iremos concluir as informações importantes sobre o nosso planeta. Primeiro, vamos falar da origem do planeta Terra, de quando ele surgiu. Muita gente faz confusão da origem da Terra com a origem do universo. E quando eu pergunto qual foi a origem da Terra, as pessoas falam Big Bang. Não é de certa forma correto dizer desta forma, apesar de estarem relacionados. Então, o universo, que é tudo que existe, toda a matéria e energia que existem, a teoria que explica a formação do universo é a chamada teoria do Big Bang, uma teoria elaborada por um padre belga. E o que diz a teoria do Big Bang? Big Bang significa grande explosão. Então, pela teoria do Big Bang, toda a matéria e energia estavam concentradas num ponto e, por conta da enorme pressão, houve uma explosão. E essa matéria e energia se expandiram por todos os lados. E como que se chegou a essa ideia? Basicamente pela constatação de que o universo está se expandindo. Então, se está se expandindo é porque um dia devia estar tudo junto. Aí chegaram a origem do universo através dessa teoria, hoje a mais aceita, chamada teoria do Big Bang. E a origem do planeta Terra? Então, estima-se que nosso planeta tenha sido formado há mais ou menos 4 bilhões de anos, bem depois do Big Bang. A formação do sistema solar foi resultado de um colapso entre grandes estrelas, o que gerou uma grande junção de energia. Essa energia formou os componentes do sistema, como o Sol e os demais planetas, como a Terra. A Terra, há 4,6 bilhões de anos atrás, era uma massa de matéria magmática que, ao longo de milhões de anos, resfriou-se. Então é basicamente isso. O Big Bang jogou matéria para todo lado. Com o passar do tempo, os fragmentos de poeira, de matéria, foram se juntando, formando os planetas e outros corpos celestes. Até hoje, pessoal, ainda há choque de matérias aí do universo. Até hoje cai meteorito no planeta Terra. Inclusive, um meteorito foi o que extinguiu os dinossauros há milhões de anos atrás. E a Terra, no seu início, era uma matéria magmática, muito quente. Magmática significa rochas derretidas, que ao longo de milhões de anos resfriou-se e solidificou-se, formando aí o planeta Terra. Agora vamos ver o tempo geológico, ou melhor, vamos ver a história do planeta Terra. Todos nós temos uma história. A nossa história sempre começa com o nosso nascimento. E aí a gente tem a infância, a juventude, a vida adulta, a gente vai envelhecendo. Então nós temos a nossa linha do tempo, a nossa história. E o planeta Terra também, assim como nós, tem a sua história. Só que a história da Terra ela é contada de forma muito diferente da história do homem. Para começar, vamos dividir a história da Terra em eras geológicas. O que é era geológica? Olha aqui, o que é era? Vamos lá. Um período de tempo de 10 anos é o que chamamos de década. Um período de 100 anos é o que chamamos de século. E um período de 1000 anos é o que chamamos de milênio. E um período de tempo de milhões e bilhões de anos é o que chamamos de eras geológicas. Então, nós não podemos contar a história da Terra em décadas, e sim em eras, que são períodos de tempo muito grandes. Então, vamos às eras da Terra, as eras geológicas.
O primeiro momento da história da Terra é a Era Pré-Cambriana, é a infância do planeta Terra. E eu não vou ler todos os acontecimentos de cada era, mas vocês podem ler depois com calma aqui. O que aconteceu de interessante na Era Pré-Cambriana, que durou aí bilhões de anos? Desenvolveram-se os primeiros seres vivos, como bactérias, fungos, algas, e outras coisas aconteceram nesse período. O tempo passou, a Terra entrou agora na sua juventude, comparando com a nossa vida. É a Era Paleozoica. E na Era Paleozoica também aconteceram muitos fatos importantes. Desenvolveram-se os peixes e anfíbios, ou seja, apareceram os peixes e anfíbios, formaram-se as florestas. A terceira era da Terra é a chamada Era Mesozoica. E o que aconteceu de interessante foi o surgimento dos dinossauros, esses enormes répteis aí, que acabaram dentro do período de tempo curto, foram extintos. Caiu um meteorito no planeta Terra, gerou uma poeira muito grande, o Sol não batia aqui na Terra por alguns dias, meses. E por conta disso os dinossauros morreram de fome, porque não tinham vegetais para comer, e de frio. E a última era, a que a gente está inclusive atualmente, é a chamada Era Cenozoica. O que de mais importante aconteceu na Era Cenozoica é que apareceu no planeta Terra, surgiu no planeta Terra o homem, o ser humano. Aí, a pergunta que os alunos sempre me fazem é a seguinte: Fernando, como que os cientistas eles podem dizer o que aconteceu há tantos milhões e milhões de anos atrás? Então, pessoal, tem uma ciência chamada paleontologia que ela estuda os fósseis, que são restos de animais e plantas do passado. E a partir dos fósseis, os paleontólogos eles conseguem ir desvendando o que aconteceu no passado. Não se sabe se é exatamente isso, é muito difícil prever, mas é muito próximo, é bem parecido. Então, assim vimos a história da Terra. Agora veremos a estrutura interna da Terra, como o planeta Terra ele é por dentro. Antes de falarmos da estrutura interna da Terra, das camadas da Terra, eu deixei aqui um link. Quero que vocês acessem esse link para vocês verem uma maquete muito interessante de como a Terra é por dentro. Não deixem de assistir esse videozinho aqui de uma maquete muito simples das camadas da Terra. Mas vamos lá. Como que é a Terra? Então, nós temos aqui uma fina camada rochosa, sólida, dura, chamada crosta terrestre. Ela é bem fina comparada com as outras. É em cima dessa camada chamada crosta que estão os continentes e os oceanos. Abaixo dela tem o que chamamos de manto, é uma camada bem grossa. O manto ele é muito quente, conforme a gente vai se deslocando para dentro do planeta Terra, a temperatura vai ficando muito grande. O manto ele não é basicamente nem líquido nem sólido, não é nem líquido nem duro, rochoso, como a crosta. Mas ele fica meio derretido, em estado pastoso, porque é muito quente, então a rocha fica meio derretida. E no interior da Terra, como se fosse o caroço aqui, a camada chamada núcleo, a camada mais interna do planeta Terra, formado basicamente aí de ferro e níquel, de metais que se acumularam no interior do planeta. Então, basicamente, nós temos aí 3 camadas. A crosta, que é a mais importante para a gente aqui na geografia. É nela que estão as rochas, minerais. É acima dela que nós estamos. Ela é dura, sólida. Abaixo dela o manto e no interior da Terra o núcleo. Vamos ver num vídeo seguinte
que a crosta terrestre ela está quebrada em grandes blocos rochosos chamados placas tectônicas. Assunto que vamos ver num vídeo seguinte. Vamos ter um vídeo só para placas tectônicas. Então, basicamente, essa é a estrutura interna da Terra. É como a Terra é por dentro. E ela tem, basicamente, 3 camadas. Há alguns autores que dividem o manto em 2 camadas, o núcleo em 2 camadas. Mas, para não ficar muito confuso, vamos sempre lembrar das 3 camadas. Crosta, que é fininha, é a de fora. O manto, no meio, e no interior, o núcleo. Outro assunto interessante também sobre o planeta Terra é o que chamamos de gravidade. O que é gravidade? Gravidade é uma atração entre os corpos que têm matéria. Um corpo atrai o outro. Matéria atrai matéria. Então, como a Terra ela é muito grande, ela atrai todos os corpos, são puxados para ela. Se não existisse a gravidade, nós estaríamos aí vagando pelo universo. Então, quando eu solto essa caneta aqui, vocês vão falar, ela vai cair. Sim, ela cai, mas, na verdade, ela está sendo puxada, atraída pela Terra. Isso é a gravidade. Da mesma forma que o Sol está sendo a Terra está atraindo o Sol. E o Sol está atraindo o planeta Terra. Eles se atraem. Por isso que a Terra gira ao redor do Sol, porque é atraído pelo Sol. Outro que também a Terra atrai é a Lua. Por que a Lua não se solta aí pelo espaço? Porque está sendo atraída pela Terra. Então, inclusive, a gravidade na Lua é menor. Por quê? Porque a Lua é menor. A força com que ela atrai os corpos para ela é menor. Se eu soltar essa mesma caneta aqui na Lua, a caneta vai cair devagarzinho, porque a gravidade lá é menor. Então, um assunto muito interessante é a gravidade. É a atração que mantém todos os corpos presos à superfície terrestre. O ar também é preso à Terra pela gravidade, por essa atração. Ambientes da Terra, o meio ambiente ou ambiente natural. Vamos ver, então, quais são os componentes ou ambientes da Terra. Primeiro, a atmosfera. O que é a atmosfera? É a parte gasosa. É o ar, basicamente, conjunto de gases aí, presos à Terra pela força da gravidade. O oxigênio, o nitrogênio, são vários dos gases que estão nessa camada aí chamada atmosfera. É o ar. Hidrosfera é a camada de água do planeta Terra. Rios, oceanos, mares, lagos formam a hidrosfera. A parte dura, sólida, formada de solo e de rochas, é o que chamamos de litosfera. E, por fim, todos os seres vivos, animais, plantas, o ser humano, formam a biosfera. Então, o meio ambiente natural da Terra ele é formado por 4 componentes: o ar, a água, as rochas e o solo e os seres vivos. E, para concluir o nosso estudo, algumas curiosidades da Terra. Então eu vou ler muito rapidamente para concluirmos. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que não recebeu o nome de um deus. Os outros planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno receberam nomes de deuses romanos. A Terra é o único planeta do Sistema Solar em que a água pode ser encontrada nos 3 estados físicos: gelo ou sólido, líquido e gasoso. Ocorrem terremotos a cada 2 minutos no planeta. Então, nós vimos aí as camadas da Terra, né? A crosta está em cima do manto. Então, a Terra ela é bem instável. Daqui a 140 milhões de anos, o dia terá 25 horas. Isso porque a rotação da Terra está mais lenta, o que aumentará a quantidade de horas em um dia. A Terra vai girar mais devagar, então teremos mais horas numa rotação completa. Existe um forte campo magnético ao redor da Terra, o que possibilitou a confecção de bússolas que ajudam na localização terrestre.
Assim, pessoal, concluímos o nosso assunto de planeta Terra.